Olá, pessoal, estamos retornando aqui com os espaçosjurídicos.com.br. Nós estávamos conversando com a doutora Viviane Zemer sobre rescisão de contrato de trabalho. Ela tirou várias dúvidas aí do pessoal, finalizando o nosso bate-papo legal desta noite. Olá, doutora, voltamos. Hoje estava tão bom e derrubaram a gente. É verdade. E a gente estava falando sobre a importância também de ter um advogado trabalhista, tanto para empresas de grande porte quanto de pequeno porte, né? Sim, sim. É o preventivo sempre, né? Sempre. Eu falo que é melhor gastar um pouquinho com o advogado do que bastante numa ação ou em várias ações, né? Porque muitas vezes uma única visita do advogado, ele evita uma série de problemas e uma série de ações também. Não só ação trabalhista, como fiscalização do Ministério do Trabalho, dentre outras coisas também, né? Então é muito importante a empresa sempre ter uma assessoria boa nesse sentido, visando o crescimento mesmo. E é importante também, doutora, sobre aquelas empresas que fazem contratação de freelance, ter também a orientação do advogado trabalhista, né? Precisa, principalmente, justamente, como a gente tinha falado na primeira parte dos vídeos, né, tem que verificar se não tem, né, aqueles 4 requisitos. Né? O freelance ele é um free, né? São contratos por, por obra ou por período, então tem que analisar uma série de fatores para não se encaixar em nenhuma das modalidades de contrato de trabalho. Então, realmente, sim, tem que ver o que o empregador está necessitando naquele momento para verificar se realmente cabe um freelance ou se não um temporário ou outras modalidades que se encaixem naquela necessidade dele. Então, é melhor consultar o advogado para ele fazer uma análise, né, de tudo que ele está precisando naquele momento para evitar um futuro prejuízo, sempre evitando prejuízo. E a última pergunta, doutora, é sobre as empresas que às vezes acabam não registrando o empregador e aí acaba indo para uma ação trabalhista e tem que registrar retroativo. A dor de cabeça é muito maior nesses casos? Sim, porque tem as multas também. Ele vai pagar a multa do 477, que é o último salário da pessoa, né? E vai pagar também a multa do 467, se ele não pagou nenhuma. Como às vezes fala assim, ele é autônomo, ele não tem direito às verbas trabalhistas. Então, se até a data da audiência ele não pagar todas as verbas, ele vai ter que pagar 50% a mais sobre tudo que a pessoa tem direito a receber. Então, aí a conta aumenta bastante. E se esse processo demorar, como eu havia falado na primeira parte, tem também atualização, né? Que nem você. Os únicos que conseguem realmente girar esse dinheiro no mercado e ter, né, uma atualização são os bancos, que as empresas pequenas não conseguem fazer essas jogadas de mercado para fazer esse dinheiro render. Então, como rende uma ação trabalhista? Então, muitas vezes é melhor realmente fazer tudo dentro da lei. Como eu falo, é melhor pagar o parcelado dentro da lei do que o à vista numa condenação trabalhista. Se bem que lá na frente a gente consegue, muitas vezes, dependendo da situação da empresa, parcelar, né, e ajudar. Então, muitas vezes a gente entende, é muito difícil ser empresário no Brasil, mas quanto mais a pessoa agir corretamente, menor vai ser a dor de cabeça dela lá na frente, né? Então, por isso que nós estamos aqui justamente para evitar essa dor de cabeça lá na frente. E, doutora, sobre as empresas de eventos, que fazem bastante contratação por serviço, né, o famoso free, qual a importância do advogado trabalhista para o empregador, no caso? Então, é justamente isso. Qual é a habitualidade desses eventos, né? Ele é só aquele evento, ele tem eventos diversas semanas que ele vai precisar daquele empregado, né? Então, assim, ele tem que se atentar justamente àquelas 4 questões que eu falei.
pagamento de salário, habitualidade, subordinação e a pessoalidade, de não poder mandar outra pessoa. Se ele falar, hoje eu não posso ir, eu vou mandar uma outra pessoa. Então, realmente, ele é um empregado autônomo, que ele tem autonomia. A partir do momento que a pessoa não tem autonomia, ela é subordinada a um chefe, vamos dizer assim, ela já se torna empregada, porque o pagamento de salário, como eu falei, ele é inerente, né, à prestação de serviço. Mas se tem esses 4 requisitos, ou seja, toda semana tem evento, eu saio daqui, amanhã eu tenho, então aquilo ela vai gerar uma continuidade, né? Então a pessoa ela tem de conseguir provar na justiça, muitas vezes isso, essa continuidade, sendo que o freelance, o autônomo são trabalhos pontuais e os contratos eles têm que ser bem fechados justamente para que não haja essas brechas, né? Que gerem um vínculo de trabalho. Né? Que nem muitas vezes a pessoa fala, mas eu emito nota, eu sou autônomo. Não, mas você vai ver as notas todas sequenciais, todas. Então, é praticamente um pagamento de salário. Então, muitas vezes, por essas notas serem sequenciais, aí já está mostrando a habitualidade, né? Aí depois ele vai ter que provar, assim, a subordinação, se ele tinha um chefe que ele obedecia a ordens, ou se não, a pessoa chegou e falou, olha, eu preciso disso, disso e disso. Não interessa como você vai fazer, no dia lá eu preciso. E pronto, não se fala mais e no dia ele entrega. Então aí ele fechou realmente aquela prestação. Ele não ficou tendo ordens e ordens e ordens como é num contrato de trabalho, onde a pessoa tem aquele contato constante e a relação de trabalho mesmo, de emprego, né? Então, temos que analisar tudo isso, né? Então, se é habitual, como que se dá essa prestação, se a pessoa ela pode no meio lá do evento, eu vou sair, eu preciso atender outro. Ok, porque ela é autônoma. Agora, não pode, você tem que ficar aqui comigo até o evento acabar. Então, aí a gente tem que pensar nesses detalhezinhos que podem, né, gerar lá na frente um vínculo. Então, tudo isso tem que ser pensado quando vai haver essas contratações. Então, esse detalhe já gera um vínculo, né? Quando você não deixa o empregado sair, não pode deixar do evento ali, então acaba gerando esse vínculo. Sim, a não ser que lá é só aquele dia. Olha, o evento é tal dia, então eu preciso de você full time ali para mim esses dias. Depois disso, vai. Agora, se ele tem, além contrato do que está ali, começam a surgir outras obrigações, outras coisas, outros deveres de prestar satisfações, conta, tudo, aí já vai mudando a natureza. Então, é muito tênue, tem que tomar muito cuidado com isso, porque sim, porque eu sempre falo, tudo que não se prova com documento, se prova com testemunha. Então, muitas vezes a pessoa não tem documento nenhum, mas ela tem testemunhas ótimas e durante a audiência ela consegue provar tudo. Então, tem que ter esse cuidado realmente para que não gere esse tipo de coisa. Você fala, mas tem documento nenhum, mas se ela tem testemunha boa, pode saber que você tem sim uma ação. É porque hoje tem muitas pessoas que trabalham pelo freelance, né? E que acabam prestando serviço, que na verdade é um vínculo empregatício. E muitos não sabem disso, né, doutora? Não sabem, acaba, mas como eu falei, como eu emito nota, tudo, tal, mas não, a pessoa vai todo dia, ele fica sob fiscalização, né? A pessoa que é autônoma, é freelancer, ela não tem fiscalização, né? Ela não sofre fiscalização, ela tem que entregar aquele trabalho e pronto. Agora, se ele sofre fiscalização, ele tem que dar satisfação, aí ele já vira um empregado, ele já tem, né, uma subordinação, ele fica subordinado àquela pessoa. Aí, o restante, né, vem com um pacote, que é o pagamento de salário, habitualidade e a pessoalidade. Então, se é ele, né, tá ali, né, agora eu vou supor, não, eu fechei com aquelas pessoas, independente de quem que é, eu só quero o trabalho feito. Pode ser o João, o Pedro, o Miguel, não interessa. Então, aí sim eu tenho, né, essa autonomia. Hoje o Miguel não pode ir, manda o João, tá tudo certo. Então, aí sim você já tem autonomia. Agora, não, eu quero o Miguel aqui todos os dias, eu quero que ele que faça isso aqui. Então, você não pode sair, eu preciso de não sei o quê, e começa... E aquilo se estende ao longo dos dias. Então, aí sim você pode ter um vínculo de 1 mês, 2 meses, pode até acontecer, sim.
E é importante também que a empresa também, às vezes a empresa contrata sem saber que ela está criando um vínculo, achando também que está fazendo um freelance, né, doutora? Às Exatamente. vezes por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Ninguém sabe tudo, até nós mesmos. Eu até estava conversando hoje com um cliente, falei que muitas vezes os desembargadores eles sabem muita coisa de cabeça, por conta, às vezes eu falo, olha, não tenho essa informação agora, eu preciso ver o que os tribunais estão pensando. Porque de acordo com a região, né, que nem assim no caso, né, voltando com o nosso assunto de hoje, que é a rescisão do contrato de trabalho, tem tribunais que entendem que o não depósito do FGTS causa sim a rescisão indireta. Tem tribunais que não, que porque o empregador pode pagar até, né, os 10 dias lá da demissão do empregado e depositar tudo com multa e juros, que está tudo bem. Então, depende da região, né? A gente tem que analisar. Tem casos que eu falo, olha, essa resposta eu preciso ver aqui como que o tribunal da sua região está pensando. Porque aqui na minha região eles pensam de um jeito. Na região, porque o direito é humanas, né? Então tem vários impedimentos. Tem a lei que sim nos norteia, né, que dá aquele norte principal, mas a vida, o dia a dia, ele gera situações que vão além da lei. Né? Então, nós temos que ver, e a jurisprudência está aí para nos ajudar, né? Que são julgados de coisas que acontecem além do que a lei prescreve. Então, muitas vezes pode acontecer isso. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Assim, às vezes o advogado pensa, porque na lei está uma coisa, mas a história da pessoa exorbita aquilo que está na lei. Então, a gente precisa consultar, precisa pedir um tempinho para poder dar um parecer mais fechado e mais seguro, né? Então, o direito, ele realmente, o direito do trabalho tem muitas matérias, tem muita dúvida, né? A população, ela realmente, ela está carente dessas informações, né? Então, a gente está aqui justamente para ajudar nessa parte aí. E doutora, eu gostaria que você deixasse os seus contatos, se você trabalha online, atende em outros estados também. Sim, sim, atendemos no Brasil todo, agora tanto pelo WhatsApp, pelo Zoom, todas as plataformas de reunião. Eu fico em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Atendo o Brasil todo, temos correspondentes em todos os estados, fazemos pareceres, consultas também, né? Principalmente o preventivo trabalhista, que é muito importante. Eu sempre reforço muito, vamos prevenir, né? Para não remediar, porque é tão doloroso, né? E nós sabemos que as ações trabalhistas são caras, né? Então é melhor a gente prevenir antes. Então, atendo todos. O meu Instagram é Viviane Zimmerer, né? Tá tudo junto, né? E lá vocês podem me chamar também, podem colocar suas dúvidas, que nós respondemos todas e temos o maior prazer em atender e esclarecer todas as dúvidas de vocês. Doutora, só para finalizar, com essa pandemia, muitas empresas fecharam e muitos empregados também perderam os seus serviços. Como a doutora vê hoje, assim, retornando pós-pandemia, ainda existe essa grande dificuldade dos funcionários que perderam o emprego tentando entrar com ação trabalhista? Não, a entrada não tem dificuldade nenhuma. A Justiça do Trabalho, em todos os estados, hoje os processos estão andando até bem rápido, inclusive depois da pandemia, eles continuaram trabalhando sem remoto, e a Justiça do Trabalho, assim, é uma das justiças, assim, que não é porque é a minha área específica, mas eu considero uma justiça rápida, muito efetiva, muito boa. Na parte de retomada dos empregos, realmente as empresas elas estão passando por muita reformulação, por muita reestruturação. Então, sim, tivemos um pouco de queda nos valores dos salários, tivemos assim, uma dificuldade maior, né? Que as empresas agora elas estão se reestruturando, voltando, né, a se capitalizar para voltar a contratar. E, ao mesmo tempo, as pessoas também empreendendo, né? Abrindo seus próprios negócios. A gente está vendo um crescimento muito grande. E muitas vezes a pessoa fala, mas eu sou pequenininho, tudo, mas vai crescer. Então, é bom sempre ter auxílio de advogados para todas as áreas, porque tudo que não cresce morre, né? Então, a gente quer que a empresa cresça e cresça de forma saudável. Né? E as pessoas que empreenderem também procurem, né, o Sebrae, procurem advogados trabalhistas, empresariais,
né? E com a pandemia, isso tudo surgiu essa necessidade de mais informação, de se, né, das pessoas entenderem mais as leis para uso próprio, né, para se prevenirem e também para buscarem os seus direitos, né? No caso da justiça está tranquilo e as empresas sim, eu tenho visto muito que o esforço está sendo muito grande, que todas querem voltar a recontratar, ter a sua força de trabalho, porque é muito caro para o empregador demitir o empregado que ele treinou, que ele investiu. Muitas vezes a pessoa chega para aquele empregador sem uma carreira, sem uma profissão. E ali naquela empresa, ele tem o treinamento, ele aprende aquele trabalho, ele cresce junto. Então, eu falo muito para os empresários isso, para terem, né, o efeito maré, onde um sobe, todos sobem juntos, né? Vamos crescer juntos, né? Vamos treinar, vamos aperfeiçoar, trabalhar bem as relações de trabalho, o ambiente de trabalho. Então, tudo isso agora as empresas estão investindo mais, porque com a informação, com a internet, as pessoas têm mais informação sobre o que é assédio moral, assédio sexual, excesso de trabalho, excesso de horas extras. Ó, tem vários temas ainda que nós podemos fazer outras entrevistas também. Com certeza. Horas extras que o pessoal adora, né? É verdade, então, doutora. O pessoal gosta bastante de falar desses assuntos adicionais. Então, tudo isso a empresa tem que estar preparada para poder empregar, né, esses esforços dos empregados de forma que ela cresça e, ao mesmo tempo, que esse empregado fique feliz e receba pelo trabalho dele. Né? Porque tem até o pessoal falar, mas eu trabalho e não recebo. Não, isso não está certo. Então, é hora de chegar, conversar com o empregador e o empregador também dá essa abertura para o empregado para que ele não perca esse empregado, porque para ele é caro, ele treinou, ele investiu. Então, é melhor ter quanto mais tempo, né, o empregado ficar na empresa, crescer junto, ter as suas promoções, uma carreira e fazer aquela empresa crescer do que ter aquela rotatividade. Porque até você treinar, até você deixar a pessoa como você quer, tudo isso tem muito custo. Né? Então, assim, eu acho que os dois lados, hoje em dia, eu acho que diálogo. Eu sempre falo muito diálogo para que a empresa cresça saudável, né? O empregado fique feliz, receba pelo trabalho dele, porque todo mundo fala, né, que empregado feliz é dinheiro no bolso, né? Então, então a empresa crescendo, produzindo e pagando corretamente, com certeza esse empregado ele não vai querer ir embora. Ele vai ficar lá e vai fazer a empresa crescer. E as empresas hoje em dia, eu tenho visto que os esforços estão assim bastante mesmo para voltar a recontratar, para voltar a crescer, porque a pandemia impactou muito, em todos os sentidos, no psicológico, no financeiro, no estrutural. Então, tudo isso, temos todos que unir forças, né? Os advogados da empresa, os donos de empresa, os empregados também, porque é um bem comum, né? Porque trabalhar todos precisamos, né? Com certeza. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Bate-Papo Legal pelo @Estudos TPFest, da sua participação também nos espaçosjurídicos.com.br, porque realmente é um assunto que a maioria da população precisa, né, desse auxílio. Eu vejo muita carência deles também nesse sentido. Então, eu agradeço a sua participação, o seu esclarecimento. Agradeço também a sua disponibilidade de estar aí nesse horário aqui com a gente, devido aos problemas de queda, atualização de Instagram. Então, agradeço imensamente aí a doutora por esse horário e espero aí a gente voltar num bate-papo aí com mais esclarecimento para a população. Fico à disposição de vocês, o que vocês precisarem, tiverem dúvidas também. Os vídeos vão ficar salvos, né? Podem colocar aí embaixo dos vídeos novos assuntos para a gente voltar a conversar aqui e deixar a população cada vez mais esclarecida, né? E trabalhando feliz. E eu gostaria que a doutora deixasse novamente os seus contatos. Tanto o meu Facebook como o meu Instagram é Viviane Zimmerer, tudo junto, Z de zebra, I de igreja, M de Maria, ER, Zimmerer, né? Viviane Zimmerer, tudo junto, né? Tanto Facebook, Instagram, TikTok,
Também tem alguns videozinhos no YouTube, mas no Instagram, diariamente, eu falo sobre vários assuntos trabalhistas. Então, alguma dúvida que você tiver, você pode entrar lá no meu Instagram e com certeza vai ter lá um post esclarecendo. E se não tiver, me deixa as dúvidas que eu posto para vocês. Obrigada, doutora, pela sua participação. Agradecemos a todos os internautas que acompanharam a primeira live e essa segunda live. Então, agradecendo a audiência de vocês. O bate-papo legal vai ficando por aqui e até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada. Boa noite a todos.